A coisa mais importante, mais maravilhosa que o homem pode descobrir e saber é que Jesus Cristo quer resgatá-lo para Deus. Que Jesus Cristo quer salvá-lo da perdição. Que Jesus Cristo quer guiá-lo através da palavra da verdade a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Nós estamos aqui para descobrir a palavra. Nós estamos aqui para descobrir o Jesus da palavra. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo dizendo suavemente aos nossos ouvidos: este é o caminho, andai por ele. E nós só vamos encontrar verdadeira paz quando encontrarmos nessa situação. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, a partir do versículo 11, Moisés, já nessa altura com 120 anos, depois de ter guiado o povo pelo deserto e prestes a entrar na terra prometida, ele vem e fala assim: assim como a águia desperta a sua ninhada, assim como a águia voa sobre os seus filhotes e os guarda debaixo das suas asas, assim Deus o guiou. Fala o guiou no singular porque se trata de uma nação. Fala sobre Jacó. E inclusive o texto fala: a menina dos meus olhos, a minha herança. Assim Deus o guiou, e não houve com ele Deus estranho. Ou seja, não havia nenhuma tipo de confusão na revelação. Não havia nenhum tipo de dificuldade de compreender que a terra que mana leite e mel, a terra agradável que Deus preparou para o seu povo, era a boa e perfeita, agradável vontade. Não havia nenhum tipo de confusão. E assim Deus quer nos guiar, assim Deus quer nos direcionar. Sabe, amado, a Bíblia tem a história da Bíblia, ela ilustra toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: todas as coisas que aconteceram na história de Israel, aconteceu para ser exemplo para nós, que vamos herdar a vida eterna. Então, quando nós olhamos para a história de Israel, nós olhamos para a nossa história. Quando olhamos para a história de Israel, nós olhamos para a nossa trajetória. E olhamos para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Quando o povo de Israel se encontrava no Egito, já estava ali como escravo, sofrendo como escravo, Moisés, com Abraão na mente, né? Moisés vai até Faraó reivindicar a libertação do povo, porque o povo se encontrava escravo. Moisés estava com 80 anos e o povo se encontrava escravo. E no capítulo 5 do livro de Êxodo, versículo 1, Moisés vai até Faraó e diz: deixa ir o meu povo para que adore o meu Deus lá no deserto. Ou seja, o meu povo, o povo de Deus, precisa sair da escravidão para servir em liberdade a Deus. E Faraó responde para Moisés: eu não deixarei o povo ir, eu não conheço o seu Deus, e nem vou deixar vocês irem. Uau! Amados, a partir daí começa uma verdadeira guerra. No capítulo 6, Deus fala para o seu povo, para Moisés, no versículo 1, dizendo assim: olha lá, no mesmo dia Faraó deu a seguinte ordem aos feitores, 6:1. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei a Faraó. Por minha mão poderosa eles vos deixará ir, por minha mão poderosa ele vos expulsará dessa terra. Começou a partir daí uma guerra.
E eu, mas deixa eu falar com você, não existe verdadeira liberdade sem guerra. Não existe paz verdadeira sem guerra. Não existe felicidade verdadeira sem guerra. É uma ilusão, é um sofisma, é um engodo achar que você vai obter alguma coisa sem lutar por ela. E o grande problema da nossa geração é que achamos que vamos obter as coisas boas sem precisar lutar por elas, sem precisar guerrear por elas. Quando Deus usa ali a figura de uma águia despertando sua ninhada, e interessante que é assim que a águia desperta a sua ninhada, porque chega a hora deles saírem do ninho e alcançar voos altos e longínquos, ela desperta a sua ninhada para aquele momento. Só que às vezes alguns filhotes ficam ali resistentes a sair do conforto do ninho, porque acha muito legal ficar recebendo o alimento todos os dias pela mãe águia. Mas a mãe águia sabe que aquela não é a vida que ela tem para aquela águia, não é a vida que Deus proporcionou para aquela águia. Há uma vida, amado, superior, há um lugar superior, há uma vida extraordinária para ser vivida por todos nós em Deus. E o que a águia faz? A águia tira o conforto do ninho, começa a deixar o ninho desconfortável, para que aquela águia filhote possa sair do ninho e alcançar os seus voos, e alcançar os seus objetivos, e ir para lugares longínquos, e saber o que é de fato o viver de uma águia. Nós precisamos entender que só em Cristo Jesus nós vamos alcançar uma vida que de fato vale a pena viver. E a nação de Israel serve como exemplo para isso. Começou ali uma guerra, porque não existe nada que você vai conquistar que vale a pena que não seja por luta e guerra. A paz verdadeira, a liberdade verdadeira, a felicidade verdadeira, a prosperidade verdadeira vai ser conquistada com muita luta. E começou uma guerra. De um lado, Faraó, que representa o aprisionamento, a falta de liberdade, impediu o povo de expressar de fato quem eles eram em Deus. Faraó, que começou a colocar tarefas sobre o povo. Do outro lado, Moisés, o representante de Deus, aquele que trouxe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida deles. Começou uma guerra, porque não existe verdadeira liberdade sem guerra. Começou uma guerra, e Faraó já estava com 80 anos, que estava colocando tarefas sobre o povo, começou a colocar mais tarefas ainda. Diz: o povo está ocioso, o povo está pensando em Deus, o povo está pensando em servir a Deus. Vamos colocar tarefas, vamos aumentar tarefas, cargas sobre a vida dele, para que eles não possam pensar nisso. E é assim que o inimigo faz, é assim que Satanás faz. Ele sobrecarrega você de tarefas, de coisas, para impedir você de buscar a Deus, de buscar a orientação de Deus, de servir a Deus. Porque na verdade, Faraó tinha um grande medo. No capítulo 1, a partir do versículo 8, Faraó diz assim, quando Moisés nem tinha nascido ainda, 80 anos atrás, disse assim: entre mentes, versículo 8 diz: entre mentes surgiu um novo Faraó, que não conhecera José. Ele olhou para o povo e disse: ei, o povo é mais numeroso do que nós. O povo de Israel é mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com eles, para que não venha a guerra e eles se juntem aos nossos inimigos e guerreiem contra nós e saiam da terra. Amado, o medo de Faraó era perder a mão de obra escrava do povo. O medo de Satanás
é você descobrir a força que você tem em Deus e o poder de Deus que opera em você e através de você, que tem capacidade para vencer todas as suas artimanhas e ciladas. Por isso que ele colocava cargas e tarefas para que o povo não descobrisse a força que tinham. E amado, eu fico vendo quantas pessoas ainda não descobriram a força que elas têm em Deus, a capacidade que elas têm em Deus, a força operante do Espírito Santo nela e através dela. Quantas pessoas ainda não descobriu, vivem ainda oprimidas, vivem ainda raquítica espiritualmente falando, vivem ainda sem expressão. Mas a Bíblia fala, Moisés falou, com mão poderosa ele vos deixará ir. A mão de Deus veio com poder sobre Faraó, a mão de Deus veio com um poder sobre o Egito, e começou então a vir as pragas. Ele quer saber quem eu sou? Disse Deus, né? Ele não me conhece e quer saber quem eu sou, então vou me revelar a ele. E começou a vir o poder de Deus sobre o Faraó. Sabe, amado, a estratégia do inimigo anteriormente era impedir o povo de receber a revelação da verdade. Provocou surdez através de tarefas, tentou desprestigiar a figura de Moisés, para fazer o povo reclamar de Moisés, tentou de tudo, até que veio a mão do Senhor. E quando Faraó percebeu que não tinha como impedir o povo, ele começou a negociar, que para mim é a grande estratégia do inimigo, é a que nós mais precisamos prestar atenção. Quais são as suas artimanhas, os seus ardis? O apóstolo Paulo diz, não ignorei os seus ardis. O que Paulo está dizendo? Fique atentos, o diabo tem artimanhas para manter você preso. E no capítulo 8, então, Satanás já não está tentando impedir mais o povo, ele já começa a negociar. Ele tenta negociar a salvação, ele tenta negociar a sua libertação, ele tenta negociar com você aquilo que Deus tem para você. E ali começa dizendo assim, a primeira coisa que ele diz ali no capítulo 8, é dizer assim, vocês podem ir servir a Deus, só que não vai muito longe, não vai muito longe. Primeiro disso aí, você pode chamar, versículo 25, vocês podem oferecer sacrifício a Deus, mas não saia do país, não saia. Ou seja, fique aqui no mundo e continua servindo a Deus do jeito que vocês são. Amado, não existe, preste atenção que eu vou falar, não existe salvação sem transformação de vida, não existe libertação sem novo nascimento, não existe eternidade sem comprometimento com o Senhor Jesus. Nessa terra não dá. Aqui eu não consigo servir a Deus, eu tenho que sair daqui, ou seja, eu tenho que me desvencilhar de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para a minha vida. Não tem negócio, aqui não. Depois ele fala, vá, mas não vá muito longe, pode ir, mas não vai tão longe assim. É a segunda negociação, ou seja, ele quer fazer com que você tenha até um compromisso com Deus, mas um compromisso superficial, sem muita entrega. Não vai muito longe. Cuidado, você pode virar fanático. Cuidado com esse negócio de igreja que você pode ficar emburrecido. Cuidado! Vá, mas não vai muito longe.
Amado, Deus quer levá-lo a um envolvimento total, Deus quer levá-lo a uma entrega total, Deus quer levá-lo a um comprometimento total, Deus quer fazer de você um crente de verdade, Deus quer fazer de você uma pessoa que sabe o que é salvação, que sabe o preço que foi pago por ela, que você sabe que serve a Cristo e você não abre mão da sua verdade. Você está entendendo? Eu vou servir a Cristo. Aí depois ele fala assim, continua negociando. Pode ir, mas deixa aqui as crianças, seus filhos. Esse é um dos grandes temores que nós temos hoje. Muitos não estão com as suas famílias na igreja, com seus filhos na igreja. Amado, Deus quer toda a sua casa servindo a Ele. Amado, há uma declaração de fé que você tem que fazer todos, você que é casado e tem filhos, você tem que fazer todos os dias da sua vida, quando você se levanta e dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu exerço fé para o meu filho que está na barriga da mãe dele, eu exerço fé para o meu filho que já nasceu, eu exerço fé para o meu filho que tem 15 anos, eu exerço fé para o meu filho que está na faculdade, enchendo a cabeça de minhoca lá, mas eu exerço fé para ele, eu exerço fé para a minha casa, e a minha casa servirá ao Senhor. Uau! Não tem negócio, Faraó. Os nossos filhos vão com a gente. Acho tão legal quando o pai fala isso, né? Eu falava para os meus filhos assim, quando era criança: enquanto você estiver usando o papel higiênico do papai, filho, você vai onde o pai manda. Você vai para a igreja. Você vai para a igreja. Como nós estamos precisando de pais que exercem verdadeira fé para a sua casa. Eu tomo uma postura para minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quarta negociata de Satanás, ali representado por Faraó. Tudo bem, pode levar os seus filhos, mas deixe aqui os seus negócios, suas ovelhas, seus gados, seu rebanho. Serve a Deus, mas os seus negócios não. Serve a Deus. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entender totalidade em Deus, você vai entender prosperidade em Deus. Quanto mais Deus te ter de você, mais você vai ter de Deus. Quanto mais é o nível seu de entrega, quanto maior o seu nível de entrega, maior vai ser o nível de comprometimento de Deus com a sua vida. Você tem que dizer: Deus manda no meu coração. Se Ele manda no meu coração, Ele manda em tudo que eu tenho, em tudo que eu sou. Os meus negócios pertencem a Deus. Amado, consagra. Se você trabalha numa empresa, consagra. Eu fiquei 1 ano jejuando para uma empresa que eu trabalhei, porque eu estava em dívida. Eu fiquei 1 ano jejuando e Deus deu uma resposta maravilhosa e tivemos uma igreja dentro daquela usina. Comprometimento. Pega a sua empresa, consagra a Deus. Pega o seu negócio, consagra a Deus. Pega sua venda e consagra a Deus. Sabe qual foi a resposta de Moisés para Faraó? Nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará. Todos nós sairemos desta terra e vamos para a terra que Deus prometeu, a terra que mana leite e mel, a terra larga e proveitosa, a terra que o Senhor preparou para os seus filhos. Nenhuma unha ficará. Nenhuma unha.
com mão forte, Faraó deixou o povo ir. Mas eu quero falar 3 coisas para vocês, para você chegar nesse nível de batalha espiritual, de compreensão da verdade, e tomar posse do poder de Cristo sobre a sua vida, e enfrentar as lutas dessa vida vitoriosamente, crendo que, amado, não tem trajetória de vida sem luta, sem batalha. Como que Moisés sai lá do monte, lá do deserto, e vai enfrentar o homem mais poderoso da terra, apenas com um cajado na mão. O que Moisés tinha que nós precisamos ter? Primeiro, Moisés tinha revelação de Deus. Ele sabia de fato quem Deus era. Revelação de Deus. Quando Moisés está lá, 80 anos de idade, sem saber o que fazer da vida, tinha tentado com 40 anos fazer alguma coisa para o povo de Israel, para os hebreus, mas foi frustrado, não deu certo. Agora estava lá com 80 anos, Deus aparece para Moisés numa sarça ardendo em chamas. Era um arvoredo do deserto que pegava fogo e não se consumia. Deus se apresentou a Moisés, mas vou ver que essa maravilha que está nos meus olhos, essa sarça que não se consome. E quando Moisés vai, Deus fala com Moisés: Moisés, tire suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Uau, santo. E Deus se revela para Moisés, revela a sua boa, perfeita e agradável vontade. E Moisés, depois que recebe a revelação de Deus, pergunta: e agora, Deus? O povo vai perguntar: qual é o seu nome? Que nome eu vou dizer para eles? Qual é o seu nome? E Deus responde para Moisés: diga para o povo que o Eu Sou se revelou a vós outro. Diga para eles: eu sou o grande Deus, eu sou. Aleluia! Por isso que Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o lírio do vale, eu sou a resplandecente estrela da manhã, eu sou a rosa de Saron. Ele apresentou para aquela mulher samaritana, no poço de Jacó, dizendo ela: o Messias vai vir e nos falará todas essas coisas. Ele disse: eu sou o Messias, o ungido de Deus, eu sou aquele que de vir veio, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. A revelação de quem é Jesus Cristo. Você precisa ter a revelação de Jesus Cristo. João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E depois diz que ele veio ao mundo, se manifestou ao mundo, porque o mundo foi criado por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Amado, o mundo não conheceu Jesus, a religião da época não reconheceu Jesus, mas a Jesus, ele se manifesta aos seus filhos, o Espírito Santo da verdade te convence de quem de fato é Jesus, ele se revela a nós através da palavra da verdade. Revelação de quem é Jesus. Precisamos ter revelação: eu sou de Jesus. A segunda coisa que Moisés sabia era de destino. Deus falou para Moisés: diga ao povo que eu vou levá-los a uma terra boa e larga, terra proveitosa, terra que mana leite e mel. Uau! Eu vou levá-los a um destino.
vai ter lutas, vai ter batalhas, porque é a terra dos amorreus, dos heteus, dos heveus, dos filisteus. Tem inimigo naquela terra, tem inimigo sim, mas eu vou com vocês. Assim como a águia desperta a ninhada, assim como a águia voa sobre os seus filhotes e os protege, assim Deus os guiou. E amado, assim Deus nos guia. Ele se revela a nós, mas também nos dá um destino. Você tem um destino em Deus, amado. Você tem um lugar seguro em Deus. Você tem a eternidade segura em Deus. Deus nos dá um destino. Você sabe que tão lindo é isso? Você sabe que porque as pessoas mais sofrem, as pessoas não têm senso de destino. Sabe o que leva amargura de espírito? Sabe o que leva desespero de alma? Sabe o que leva a pessoa a ter falta de paz verdadeira? É não conhecer o destino. Mas nós em Cristo Jesus temos um destino. Nós estamos destinados à salvação. Nós estamos destinados à libertação. Nós estamos destinados à vida eterna, às moradas celestiais. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos lhe teria dito: eu vou e vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais comigo também. Deus te dá um destino eterno. Deus te dá um destino eterno. Uau! Revelação, destino, e Ele te dá uma identidade. Ele te dá uma identidade. Ele chega para você e diz: você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na sua vida. Aquela identidade ruim que você tinha, aquela visão acerca de você mesmo ruim que você tinha, eu rasgo, cravo na cruz e declaro você nova criatura. Nova criatura sou. Amado, por isso que o apóstolo Pedro disse que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos povo de Deus, restaurados em Deus. Amado, você recebeu uma revelação de quem é Cristo. Você recebeu um destino para a sua vida. Você recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus. Eu sou de Cristo. Eu sou Paulo Sérgio da Silva de Cristo. Cristo me comprou para Ele. Cristo me resgatou para Ele. Cristo me salvou para Ele. Portanto, agora eu sou dele. E Ele selou uma identidade nova em mim. Quem pode dizer glória a Deus? Sabe, amado, para terminar, só vi 3A. Para terminar, quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho com o povo ainda estava apreensivo, o povo ainda estava amedrontado, espantado. Com muita gente aqui, ainda espantado, será que vale a pena? Quando Moisés abre o Mar Vermelho com o seu cajado, o mar se abre, e Moisés começa a atravessar o mar, e diga para o povo assim: olhe para o Egito. Esse Egito que vocês estão vendo, nunca mais vereis de novo. Fala comigo: nunca mais. Velha vida, nunca mais. Pecado, opressão,
doença, nunca mais vereis de novo. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome. Levanta as suas mãos para o alto. Nós somos de Cristo.